Pronto, boa tarde para você que vai assistir essa ministração gravada. Eu já vi aqui, então, no chat que o seu nome é Jaqueline. Jaqueline, eu vou só fazer assim, ó. Eu vou renomear aqui você, colocar o teu nome aqui no Zoom, para eu não me assustar toda vez que eu olhar, porque essa reunião é só de mulheres. Então, que aí eu vi Roberto aqui, eu falei, opa, deixa eu ver se é alguém que tem que ficar ou que tem que sair. Glória a Deus. É, seja bem-vinda, Jaqueline. Eu queria, meninas, começar aqui falando, como eu falei aqui antes, o tema hoje para nós é sobre mudança. E quantas vezes a gente vai buscando na nossa vida mudar algumas coisas e é tão difícil mudar, né? É tão difícil mudar algumas coisas. E esses dias eu lembro que eu ouvi uma frase do Dan Silk, que ele agora eu não lembro se foi numa ministração, se foi num livro, eu não lembro como é que foi. Mas a frase fala sobre mudança e para mim foi impactante, porque ela confronta a gente, né? Peraí, para eu não errar exatamente aquilo que ele falou, eu só estou procurando aqui. Cadê, Dani? O que que eu... Aqui. Não queira que todas as pessoas mudem para que você permaneça o mesmo. Forte, né? Às vezes a gente quer que todo mundo ao nosso redor mude para que a gente possa permanecer do mesmo jeitinho, sem mudança. Só que não é esse o evangelho que o Senhor ele nos ensina. Quando Romanos 2 fala sobre renovar nossa mente, claramente isso é mudança. Mude a sua mente, mude os seus pensamentos e mude o seu comportamento, né? E eu queria começar lendo aqui Gênesis 4. Só me sinalizem, por favor, se vocês estão, se tá tudo bem com o áudio do fundo, se vocês estão ouvindo baixinho, se tá confortável ouvir assim, então tá bom. Ok, gente. Eu vou ler aqui Gênesis 4 e a partir do 1, que diz assim: Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Caim. Ela disse: Tive um filho, homem, com a ajuda do Senhor. Deu à luz também Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel trouxe as primeiras crias do seu rebanho, com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim: Por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Eu vou ler até aqui. Acho que a maioria de nós sabe, conhece um pouquinho dessa história, mesmo que não profundamente. E o objetivo aqui, não, a gente não vai se aprofundar tanto nessa história agora, mas eu queria trazer só essa visão, principalmente esse último texto, essa última parte que eu li aqui, que que fala, por que você tá irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, deixa eu só pegar uma outra versão aqui, diferente. Se você peraí. O Senhor perguntou a Caim, por que você está furioso e por que o seu rosto mostra ódio? Se você fizer o que é certo, não será aceito? Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera. Ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. E aí, gente, eu queria trazer algo relacionado à nossa mudança, mas de uma maneira que talvez a gente não tá tão acostumado a ouvir. E se você já ouviu, glória a Deus, porque
Você tem se alimentado de uma fonte boa e você tem se alimentado de forma com muitos nutrientes. Ou seja, às vezes a gente ouve a história dos homens da Bíblia, das mulheres da Bíblia, mas às vezes assim é tão importante a gente trazer para os nossos dias atuais algumas histórias. E eu queria trazer um pouco para os nossos dias atuais essa história de Caim e Abel, mas não exatamente relacionado ao assassinato ali, mas a questão de Caim se dominar. Deus tinha falado, Deus tinha é, alertado Caim. Não foi uma coisa assim, do nada aconteceu e ele se revoltou. Deus alertou Caim. Olha, se você agir mal e não obedecer, o pecado ele está na tua porta, hein? Ele deseja destruir você, mas está na sua mão o poder de dominar. Ou seja, Deus deu ali um alerta. E ele foi lá e ainda assim fez. Ana, o que que isso tem a ver com mudança? Tem tudo a ver. A gente recebe oportunidade de mudar. A gente recebe alertas de Deus, do Espírito Santo que mora em nós. E, e sabe, eu queria trazer uma palavra para nossa para esse momento aqui. Preguiça. Às vezes a gente não muda por preguiça. E a preguiça, ela tem uma. Eu vou trazer um conceito bem prático aqui para a gente entender. Preguiça é escolher o mais fácil. Preguiça é escolher aquilo que não dá trabalho. Ah, Ana, isso aí é sabedoria. Isso é praticidade. Nem sempre. Nós devemos escolher o que é certo, não o que é mais fácil. A Bíblia não nos ensina a escolher o que é mais fácil. A Bíblia não nos ensina um caminho, uma porta bem larga. Não. A Bíblia fala sobre um caminho estreito. Ou seja, não é fácil. Não é fácil. E às vezes a gente não muda porque a gente está fazendo as mesmas coisas. Às vezes a gente não muda porque a gente está buscando o que que é mais fácil e mais prático. Às vezes a gente não muda porque a gente quer que alguém mude primeiro. Não, quando meu marido mudar, aí eu mudo. Quando meu filho mudar, aí eu mudo. Aí eu vou mudar meu comportamento. Estou esperando meu filho obedecer, ter um bom comportamento para que eu mude. Eu estou esperando meu marido tomar vergonha na cara e trocar aquela lâmpada que eu falei para ele há 10 semanas já e ele não troca. Aí depois que ele tomar essas atitudes que eu falei, que eu pedi para ele fazer, aí eu vou fazer aquela comidinha que ele gosta. Aí eu vou fazer eu vou agradar, eu vou fazer uma sobremesa que ele gosta, sabe? Tô dando um exemplo bem bobo. Mas é ou não é? Às vezes a gente fica esperando a mudança do outro, que o outro, peraí, quando ele pelo menos, não precisa mudar tudo, mas pelo menos der uma amostra que ele vai mudar. Aí a gente fica esperando que o outro mude. E muitas vezes o outro também está esperando que a gente mude. E aí é um ciclo. Ninguém muda, né? E quantas vezes a gente entra ano e sai ano, como eu falei aqui antes de começar essa gravação, inclusive, a gente tá ali buscando fazer coisas diferentes. Eu quero viver uma vida diferente. Esse ano foi igual ao ano de 2024. Eu não vi acontecer isso aqui, mas eu tô fazendo as mesmas coisas. Eu tô olhando com o mesmo olhar para essa situação. Eu tô me portando da mesma forma. E às vezes eu quero, gente, vocês sabem, mas eu vou repetir aqui, que tem pelo menos umas duas pessoas que eu não conheço, não, que eu nunca tinha visto entrar, então eu vou reforçar isso aqui. Eu não tô falando para você e isso não é para mim. Eu tô falando para todas nós. Eu tô falando para todas nós. Muitas vezes a gente tá querendo, sabe aquela refeição prática que coloca no micro-ondas e fica pronto? A gente quer essa refeição. A gente não quer colocar o feijão de molho,
para ele sair aquela espuma lá. Às vezes a gente não quer colocar o frango para marinar, que aí ele pega mais tempero. A gente quer só botar aquela comida no micro-ondas que fica pronta rapidinho. E essa beleza, às vezes a gente não tem jeito, vai precisar ser essa comida rapidinha. Vocês estão entendendo que eu não estou falando sobre comida, né? Eu estou falando sobre a nossa vida. Mas a vida toda, a gente procurar comer a comida rapidinha do micro-ondas, não é isso que vai nos nutrir. Não é isso que vai trazer mudança para nós. E às vezes, muitas vezes, eu fiz isso assim, eu queria tanto aprender a Bíblia. Ai, eu queria tanto aprender a Bíblia, eu queria tanto aprender a ministrar, a ter de cabeça aqueles versículos assim que no momento que você quer acolher alguém, que você quer consolar alguém, aí você traz um versículo da Bíblia, não é tão legal isso, gente? A palavra certa não é legal, mas isso não é tão bom. Você tem alguém ali que está chorando ou que está mal por uma coisa e você vem com uma palavra de sabedoria, com um versículo da Bíblia? Não é bom demais isso? Aí a gente quer isso. Mas qual é a nossa parte nisso? Aí sabe o que que eu quero? Eu quero isso. Aí eu vou lá e compro um curso de R$ 29,90 que fala que eu vou aprender a Bíblia de forma fácil. Não tem aprender a Bíblia de forma fácil se eu não ler a Bíblia. Eu posso até comprar um curso para ensinar uma forma uma maneira. Olha, essa é a melhor maneira de você ler a Bíblia. E aí eu já vou te dizer, a melhor maneira de ler a Bíblia é com o autor, né? O autor tem que estar com você. Agora, se eu quero é, aprender os macetes da Bíblia, eu nunca vou ter aquilo ali de verdade, sabe? Eu tô pegando a sabedoria de alguém, isso é muito bom, a gente aprender com as pessoas, é muito bom. Mas é a minha parte, que é ler a Bíblia. Tô dando esse exemplo, de ler a Bíblia. E não é que a gente não vai comprar um curso, não é sobre isso. Mas e qual é a minha parte? A parte difícil, ninguém quer. A gente quer pegar a sabedoria. Eu não vou pegar essa pessoa que tem os macetes que ela pegou na Bíblia. Deus quer nos mostrar a revelação da palavra, a gente lendo. E a gente está querendo pegar só o macete. Só a comidinha para botar no micro-ondas, entende? Por isso que uma vez eu ouvi até, e eu já até falei aqui, isso me chocou, esse texto chamativo assim de um vídeo do YouTube me chocou e eu falei assim, gente, o pastor tá falando isso, não é possível. Um pastor falando, pare de ouvir pregação. Aí eu falei, nossa, o pastor tá falando para eu parar de ouvir pregação. E aí depois eu fui assistir o vídeo tava falando, pare de só assistir pregação. Mas era para chamar atenção, mas realmente às vezes a gente tem aquele costume de só ficar ouvindo pregação. E a gente acha que está sendo alimentado só por aquilo ali. Isso é comida de micro-ondas. Isso não é colocar o feijão de molho. Colocar o feijão de molho é eu abrir a minha Bíblia e eu ter a revelação. O que que o papai quer falar comigo aqui, nisso aqui, né? Eu vou avançar porque não é só sobre isso que eu estou falando. E como eu falei, né? Deixar claro, é bom a gente ouvir uma pregação, é bom a gente comprar um curso ensinando sobre a Bíblia, mas eu estou dizendo que isso não é o todo. Deus quer trazer a revelação prática da palavra dele quando a gente se expõe à palavra, quando a gente lê a palavra, né? E qualquer outra coisa na nossa vida. Eu quero mudança. Eu quero me ver livre desses traumas que eu tenho, dessas feridas, mas eu não faço nada para mudar. Eu fujo. Eu fujo dessas dores que eu tenho. Eu fujo, e aí o que que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou uma mulher que tive muitos problemas, muitas feridas na minha infância, muitos problemas na minha vida, e aí eu tenho filho. Qual é o natural? Eu passo essas feridas para o filho. Eu quero ver uma vida diferente, eu quero viver uma vida diferente, eu quero ter um casamento diferente. Mas eu não me exponho à mudança. Qual é a mudança? Para mudar essa questão dos meus traumas e dores e tudo mais. Buscar ajuda. Às vezes buscar ou uma terapia, ou um aconselhamento pastoral, ou tudo isso, né?
conversar com o Espírito Santo sobre aquilo, mas aí, às vezes, eu escuto uma palavra sobre rejeição, eu escuto uma palavra sobre abuso. Um exemplo, uma mulher que foi abusada, aí ouve uma palavra sobre abuso, e aí o que que acontece? Dói, gente. Dói porque tá mexendo de novo naquela ferida. E o que que a mulher faz? Corre, corre, foge. E sabe, quantas vezes a gente faz assim, eu não tenho tempo. Infelizmente, eu não tenho tempo. Ana, eu tenho 3 filhos, 4 filhos. Ana, eu cuido, eu tenho um filho especial, meu filho especial. Ana, eu tenho marido, eu trabalho fora, eu faço isso, eu faço aquilo. Sim, todas nós fazemos muitas coisas, umas mais, outras menos, mas todas nós fazemos muitas coisas. Mas, gente, quantos de nós, muitas vezes, a gente dá ali uma justificativa para alguma coisa que a gente não consegue fazer, mas no fim do dia, se alguém falar assim, vamos assistir essa série aqui que tá bombando, é muito boa. Esse filme aqui. Ou então a rede social. A gente passa, pega a rede social quando a gente vai ver 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Mas a gente diz, eu não tenho tempo. Na verdade, o que a gente não tem tempo é para o que a gente precisa fazer. A gente tem tempo para o que a gente quer. Então, e isso, olha, novamente, eu vou dizer, para todas nós, não é só para você, para todas nós. Isso não é uma palavra de acusação. Isso é um despertar para nós. Isso é uma palavra para que a gente saia daqui querendo e sendo diferente. Querendo fazer diferente. Porque basta dos mesmos anos. Basta da gente querer ver um ano diferente e a gente não fazer diferente. Eu tô cansada. Você tá cansada? Dos mesmos, entra ano e sai ano e o negócio não muda? Eu tô cansada de algumas coisas que não mudaram, mas que Deus quer mudar. Deus tem o plano dele para mudar, mas depende de mim também. Eu preciso me colocar exposta a essa mudança. Deus, entra aqui e muda tudo. Ana, você não tá entendendo. Abuso dói muito. Dói muito mexer nesse vespeiro aqui. Falar sobre isso aqui dói muito. Mas você quer continuar machucada? Você quer continuar sem mexer nisso? E levar essa ferida para os seus filhos? Para as suas amigas? Porque sabe aquela frase de internet que a gente está cansado de ouvir? Pessoas feridas ferem? Pare de sangrar em cima dos outros. É isso que acontece. A gente começa a sangrar em cima das pessoas porque a gente não é curada. Se a gente não se expõe à mudança. Então, eu conheço muitas histórias, né? Eu já falei aqui, eu converso com muitas pessoas. E às vezes eu vejo que é, é um passo. Porque Deus não vai te arrancar do lugar e dizer, agora você vai tratar isso aqui. Agora eu vou arrancar esse abuso de você. Agora eu vou arrancar essa dor que você tem. Eu preciso querer mudar. Eu preciso me expor ao tratamento de Deus. E às vezes o tratamento de Deus, Deus vai escolher usar uma pessoa para te ajudar nisso. Às vezes o tratamento de Deus é a leitura bíblica que você tem que fazer todo dia. Às vezes o tratamento de Deus é um livro que você tem que ler. Às vezes o tratamento de Deus é um aconselhamento pastoral. Eu não sei qual é o seu, mas ele vai te dizer. Só que às vezes, ai, gente, isso é tão forte. Às vezes, a gente vai pegando as nossas dores e vai enfiando embaixo do tapete. Eu lidei com ela até hoje, Ana. Pior do que isso, não vai passar do chão. Vai sim. Se você permitir que isso continue, passa do chão. Sabe onde é que passa do chão? Começa a ferir as outras pessoas. E eu sei que você não quer isso, mas a gente precisa deixar a preguiça de lado. Para umas a palavra é preguiça, outras a palavra é esconder a vergonha, deixar de lado o medo e se permitir ser mudada.
Porque, sabe, eu tô dando exemplo aqui de abuso, mas cada uma tem a sua história. Às vezes você viveu um aborto na sua adolescência. Às vezes você fez um aborto. Às vezes você é, machucou alguém. Você teve que abandonar um filho porque você não tinha condição de criar. Você teve que levar para adoção. Eu não sei qual é a sua história, mas eu sei que todas nós temos. Da mais nova aqui à mais velha. Todas nós temos histórias que precisam ser colocadas diante da cruz, que precisam ser mexidas. E a palavra certa para algumas não vai ser preguiça. Ana, não é por preguiça que eu não mexo nisso. É por medo, é por vergonha. Se você soubesse o que eu fiz, você ia falar, é realmente? Não. Você acha que eu também não errei? Essas mulheres que estão aqui também não erraram? Todas nós erramos em níveis diferentes na nossa vida. E nós temos em comum um resgatador. Temos em comum aquele que nos resgatou da dor e quer continuar nos resgatando da dor. E ele está disponível para nos resgatar dessas dores que a gente ainda vive. Mas a gente precisa dizer: Deus, eu tô aqui, pode mexer em tudo. Deus, eu tô aqui, pode tratar. Eu sei que vai doer, Deus. Mas uma coisa é doer, você ir não fazer uma terapia com alguém que você não conhece, ou enfim, com alguém que te indicaram. Uma coisa é doer e você ir fazer uma terapia e pronto, tá lá fazendo a terapia. Outra coisa é doer, mas você falar assim: Deus, vai comigo, faz comigo isso aqui. Deus está doendo, mas eu sei que eu preciso resolver isso. Eu sei que eu preciso mudar. Eu sei que eu não quero mais ferir as pessoas que estão à minha volta, ou por preguiça, ou por vergonha, ou por medo, ou por falta de conhecimento, ignorância, sabe? Eu não sei, eu não sei como fazer isso. Mas hoje a gente está falando aqui sobre isso. Como fazer? Como mudar? A gente vai chegar até lá. Como mudar isso? Mas se a questão é por preguiça, eu queria que você pensasse. Quantas coisas você diz assim, eu tô cansado. Eu tô cansada. Ana, soubesse como é o meu dia, não tem a vida que você tem, não. Tu não tem filho, tu não tem marido, eu não tenho a vida que você tem, não, Ana. Eu tô cansada. Eu faço muita coisa no meu dia, Ana. E a gente não vai entrar aqui numa comparação de quem fica mais cansada. Não vamos entrar nessa. Esse não é o objetivo. Mas todas nós temos as nossas demandas, atribuições, a nossa vida atribulada, atarefada, cheia de atividades, mas todas nós podemos controlar, dominar e ser governada por aquele que é o dono do tempo. E às vezes a gente esquece disso. Ele é o dono do tempo. Ele é o próprio tempo. Não é que a gente agora vai ter mais de 24 horas no dia quando a gente fala, Deus, tô corrida aqui, tô precisando de mais tempo. Não, ele vai nos dar sabedoria e discernimento. O que fazer? Como fazer? Quando fazer? O que não fazer? Na administração, né? Eu sou formada em recursos humanos e agora, tirando a parte espiritual, profissionalmente, existe uma tabela, uma planilha que você escolhe, que você coloca lá num quadrante o que é importante, o que é urgente, o que é importante e urgente, o que é importante e não é urgente. E aí você vai pensando no teu dia, isso aqui é importante e urgente? É importante e urgente. Então essa é a primeira coisa do seu dia que você tem que fazer. Ah, isso aqui é importante, mas não é urgente. Então eu posso fazer depois. Ah, isso aqui não é importante e não é urgente. Então eu nem vou fazer. Existem coisas que a gente pode, sabe? Não, isso aqui eu nem vou fazer. Isso não é importante nem urgente. Isso aqui eu vou fazer quando tiver um tempinho, sabe? Então é esse tipo de coisa. Se
a administração, ou seja, se no mundo natural, se no mundo profissional existe a administração do tempo, você acha que no reino não? O Espírito Santo, ele é o melhor administrador que existe. E ele diz que a gente tem possibilidade de pedir sabedoria. Ela é ilimitada. A gente pode pedir muita sabedoria para ele. Senhor, me dá sabedoria, caminha comigo. Eu quero andar diferente. Eu quero viver diferente. Eu quero que o meu dia seja diferente. Mas aí muitas vezes, agora entrando nesse lado que eu tava, nesse exemplo que eu dei, aí vamos dizer que você foi, tô dando um exemplo aqui de uma mulher que foi abusada na infância, que foi machucada. E aí você adapta para sua história, para sua realidade, o que aconteceu na sua história e na sua realidade. Mas uma mulher que sofreu muito na infância. E aí ela tem filhos, tem marido, e o marido tá sempre reclamando: Nossa, mas você não é carinhosa. Você não consegue falar com leveza. Você tá sempre brigando, gritando. Conhece a história assim? Já conhece alguém perto de você assim? Ou que seja você essa pessoa? Que a gente, às vezes, derrama, transborda nos outros aquilo que a gente está cheia. E nesse sentido, estar cheia no sentido de ter muita dor, aí a gente transfere dor para outra pessoa. E aí, muitas vezes eu não consigo perceber. Aí o meu marido vai e também não é amoroso comigo. E aí eu acho que o problema tá nele. E aí eu tô com tanta dor que eu vou dentro do meu armário, abro um pacote de biscoito, bolacha, biscoito, não sei como é que é aí na sua terra, mas eu abro um pacote de biscoito, no meu caso aqui é biscoito, e aí eu dando a comer biscoito. Eu tô tentando preencher essa dor. Ana, mas quem é que preenche dor com biscoito? Isso é inconsciente, gente. Sabe aquele dia que você tá mal? Aí você precisa comer só um docinho hoje pra me fazer bem. Eu vou assistir um filme pra ficar bem. Ô, Jesus. Eu não sei o que é que você faz pra tentar ficar bem, mas vamos combinar. Isso te deixa bem? Isso realmente te deixa bem? Isso realmente é o caminho? Isso realmente é aquilo que vai fazer com que você seja curada? Porque quando dói, ó, a minha unha encravava muito. Vocês sabem que os meus exemplos são, nem sempre são os melhores, né? A minha unha encravava muito, mas foi o que eu lembrei. Minha unha encravava muito. E aí eu tinha que ir na podóloga realmente, porque, assim, inflamava de um jeito que eu não conseguia mais mexer, né? E aí tinha que ir na podóloga para tentar desinflamar, porque eu já tava com aquele dedão, assim, gigante, que tu mal consegue pisar no chão. Desse nível. E aí você pensa, aí você bota o pé, ninguém consegue nem tocar naquilo ali. Aí você coloca o pé. Aí quando você chega que ela tá, você sente que ela tá chegando perto ali do teu pé com um alicate, enfim, com um aparelho, com uma ferramenta, aí você já tira o pé. De dor, né? Você sabe que você vai sentir dor. A nossa resposta rápida para dor é tirar o pé, é tirar o coração, é tirar a mente da dor. E aí o que que acontece? Eu nunca resolvo. Entra ano e sai ano. Eu continuo sendo uma porta. Porta, Ana? Como assim porta? Porta é bom, né? Jesus é a porta. Mas agora eu quero trazer uma outra imagem para essa porta. Uma porta de abertura para dores de outras pessoas. Né? E quando a gente não trata, essa é a consequência. Ser porta para a dor de outras pessoas. Eu abro a porta para a dor das outras pessoas. E como eu falei, esse não é, a palavra não termina aqui. Então isso não é uma condenação para nós. Isso é para você perceber. Pronto, Ana, percebi que realmente eu estou fazendo isso. Eu percebi que realmente eu não estou
tratando da forma certa. Eu não estou lidando da forma que eu devo lidar. Então, eu quero mudança, mas eu tô deixando pra lá. Eu acho que tem outras coisas mais importantes para eu resolver. E aí eu nunca lido com a minha dor. Eu nunca lido com os meus traumas. E eu continuo sendo essa pessoa que às vezes é grossa, orgulhosa, arrogante, maledicente. Vou usar outra palavra aqui, mais comum, fofoqueira. Porque você sabe quando a gente tá assim, ó, nossa vida tá tudo errada. Tipo, a gente tá várias coisas que a gente precisa resolver. Mas aí a gente vê alguém errando, a gente abre, sai correndo pra. Ah lá, fulano. É por isso, ó. Por isso que a vida tá assim, ó, o que que tá fazendo. A gente quer assistir. Por que que o brasileiro, e não é só o brasileiro, né? O mundo todo. Por que que as pessoas gostam tanto de reality show? Porque elas querem ver a vida de outra pessoa. Elas querem tirar o foco da sua própria vida. E não é isso que o Senhor está nos chamando hoje. Ele está nos chamando, agora vamos focar em você. Ana, mas a Bíblia nos ensina a olhar para o próximo, a focar no próximo, a focar em Jesus e no próximo. Sim, mas como é que eu foco no próximo se eu estou toda ferida? Preciso me curar para curar o próximo. Eu preciso me curar para ajudar outra pessoa. Porque eu nem consigo perceber a minha dor quando eu não estou preocupada, ou às vezes eu tô tão. Eu já fiquei tão preocupada que agora eu fui para outro campo, né? Enfiei para baixo do tapete, como eu falei. Eu fiquei tão preocupada e a preocupação não ajuda em nada. Não é a preocupação que vai mudar. É o sair do lugar. O que que eu posso fazer para mudar isso? E quando a gente, quando eu falei logo no início, a preguiça é escolher o mais fácil. E Jesus não nos ensina a escolher o mais fácil. Jesus nos ensina a escolher o certo. E algumas coisas que nos impedem a mudar é preguiça, comparação, falta de perdão, não buscar conhecer a Deus. Porque quando eu tô me comparando com outra pessoa, às vezes o problema da outra pessoa parece até maior, então eu acho até que eu tô bem. Eu acho até que eu tô bem, porque o pecado da outra pessoa tá maior que o meu. Mas sabe, nós não somos dessas. Eu não vou me comparar com alguém que tá pecando mais do que eu. Eu vou me comparar com a única comparação que eu devo fazer, com a vida de Jesus, que é perfeito. E não, nós não vamos sair perfeitas dessa terra. A gente vai de glória em glória, mas eu não posso é parar essa busca. Ah, já que eu não vou ser perfeita mesmo, deixa do jeito que eu tô. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Sabe aquela música antiga? Mas não foi, não é isso. A gente precisa, não é isso que Deus espera da gente. A gente precisa mudar e buscar parecer mais com Ele. E é de glória em glória que a gente vai parecer mais com Ele. É de romper em romper. E se eu quero viver um 2026 diferente, eu hoje decido me levantar. Chega, Satanás, você não vai mais brincar com a minha vida. Chega, Satanás, você não vai mais me paralisar nessa dor. Chega, Satanás, você não vai mais brincar a ponto de eu me tornar vítima. Eu não sou vítima mais. Eu escolho me levantar e mudar aquilo que eu posso mudar. Abrir a porta para que o Espírito Santo faça a obra completa. Eu não vou mais me tapar, envergonhada, sem querer mostrar ali o que está errado para Deus. É para Ele, eu posso mostrar. Eu posso mostrar minha nudez para Ele, no sentido de tirar a máscara, tirar a fantasia que a gente usa de crente perfeitinha. É para o nosso Pai. Eu posso mostrar para Ele, Deus, eu estou me sentindo assim.
Deus, por que que eu ainda estou fazendo fofoca? Deus, por que que eu ainda estou me comparando com as pessoas? Eu não quero mais isso. Deus, por que eu ainda continuo ferindo meu marido? Por que eu continuo ferindo os meus filhos? Por que eu continuo irritada com todo mundo, irada com todo mundo? Eu não quero ser como Caim, Deus falou com ele: o pecado está à porta. Cabe a você decidir o que você vai fazer. Ele nos dá a oportunidade todos os dias. A gente tem a oportunidade de fazer diferente, mas a gente escolhe o caminho mais fácil. Às vezes, a fugir, né? O caminho mais fácil é: deixa a vida me levar. Ah, eu vou deixar os. Aí eu tô achando que o Espírito Santo que tá me levando. Não é. O Espírito Santo, ele nos leva quando a gente percebe, tem consciência da presença dele e permite ele, não a vida, nos levar. Só se a vida, realmente para você, a vida é Jesus. Se a vida, deixa a vida me levar, deixe Jesus te levar, aí sim. Agora, deixa o dia acontecer, sem programação, sem me expor à mudança. Isso não é saudável, né? Agora, o Espírito Santo, ele tá hoje nos trazendo essa palavra para que a gente feche a porta. Porque quando a gente fecha a porta, quando a gente faz o certo, a gente fecha a porta. E quando eu falo que a gente precisa escolher não o que é mais fácil, o que é mais prático, essa é uma porta que a gente precisa fechar. A gente precisa parar de escolher o que é mais fácil, o que é mais prático, o que dá menos dor, o que me deixa menos cansada. Deus, qual é o certo hoje? Deus, o que eu preciso fazer hoje? E eu quero ler aqui para ir encerrando, para deixar, dar oportunidade aqui para quem quiser falar. Eu vou ler Provérbios 2, mas antes eu queria só porque a gente pensasse nessa frase. E se Jesus fosse procurar o mais fácil? Enquanto Jesus estava nessa terra, se ele falasse assim: ai, ir para a cruz é muito difícil, é muito dolorido ir para a cruz. Não vai dar, não. Vou procurar uma coisa mais fácil. Será que não dá para apertar um botão e eles serem livres? Tirar o pecado apertando um botão? Jesus não escolheu o mais fácil, ele escolheu o certo, o que o Pai tinha proposto para ele. Eu e você temos que escolher o certo e não o fácil. E eu vou ler aqui Provérbios 2, que essa é a resposta para nós hoje. Meu filho, se você tomar posse das minhas palavras e guardar os meus mandamentos em seu coração, terá ouvidos capazes de perceber a verdadeira sabedoria e um coração pronto a receber o discernimento. Eu estou lendo Provérbios 2. Se você clamar por entendimento e discernimento, se procurar sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você certamente entenderá o que significa temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor quem dá a sabedoria, de sua boca vem a compreensão e o discernimento. Tudo isso ele reserva para o preguiçoso. Não. Tudo isso ele reserva a quem o ama e obedece. Tudo isso, agora, destaque meu. Tudo isso ele reserva para quem faz o certo e não para quem faz o mais fácil. Voltando, ele é um escudo que protege aquele que anda com integridade. Ele separou o caminho da sabedoria para os justos. Ele mesmo protege e guarda o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e honesto, e saberá tomar as decisões certas. Porque a sabedoria estará no seu coração, e o conhecimento será prazeroso para a sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá de tomar decisões erradas.
Amém. Eu li aqui até o 11, Provérbios 2, de 1 a 11. Tá bom? Para quem quiser depois ler também, Provérbios 2, de 1 a 11. E esse versículo me chamou aqui muita atenção, principalmente, que eu fiz aqui uma releitura dele, né? Eu não tô querendo mudar a Bíblia, é só para que a gente entenda dentro desse contexto que a gente falou aqui hoje. Tudo isso, ou seja, a sabedoria, a compreensão, o discernimento, ele reserva para quem obedece, para quem ouve, para quem ama, para quem faz o certo e não para quem faz o prático, o fácil. Então, essa é a resposta para a nossa mudança. Buscar sabedoria. E aí, como eu li aqui, como eu li aqui diferente, você acha que tudo isso ele reserva para o preguiçoso? Ou você acha que tudo isso ele reserva para quem está fugindo de resolver suas próprias dores? Não. Ele reserva para aqueles que o ama e obedecem à sua palavra, os seus conselhos, a sua sabedoria. Ele nos dá sabedoria para tomar decisões certas. Ele nos dá sabedoria para mudarmos a nossa rota. Quando Romanos 12, 2 fala sobre mudança de mente, renovação da mente, a renovação da mente é a metanoia, que é a mudança de mente, ela é uma mudança de rota. Eu estava indo para a direita, agora eu vou para a esquerda. Peraí, vou falar diferente. Eu estava indo para a esquerda, agora eu vou para a direita. É, é, às vezes a gente acha que a renovação da mente é só uma coisa assim, falar positivo. Não tem nada a ver com ficar falando positivo. Palavras boas. Renovação da mente é pensar pensamentos do alto, mudar o meu comportamento, mudar de rota, mudar a rota daquilo para onde eu estava indo. Se eu estava indo de acordo com o conselho dos ímpios, se eu estava indo de acordo com o conselho de pessoas que eu acho que têm sucesso na vida, e às vezes a gente acha que ter sucesso na vida, né, o conceito de sucesso para o mundo é diferente do nosso. Então, eu lembro que, eu não sei se foi, eu acho que foi num aniversário meu, eu até escrevi isso, e agora eu lembrei disso. Para muitas pessoas, às vezes, podem olhar para a minha vida e falar assim: nossa, coitada, ela não teve sucesso na vida, né? Não casou, não teve filho, ainda. Vou colocar entre parênteses aqui, ainda. Mas algumas pessoas podem olhar para minha vida, coitada, não teve sucesso, não tem dinheiro, não tem sucesso profissional, não tem filho, não tem marido, não tá viajando pra caramba. Aí a pessoa fala, coitada, não tem sucesso. O sucesso no reino é diferente. E eu tenho muito sucesso. Você tem muito sucesso. Porque o nosso sucesso, ele não está no padrão do mundo. Ele não está de acordo com a cultura do mundo. Então, se eu posso trazer esse fechamento para nós hoje, para que você fique à vontade depois para compartilhar algo que o Espírito Santo falou aí, quem quiser falar. Mas eu queria que a gente pensasse sobre isso, sabe? Eu quero um 2026 diferente. Hoje, a gente está começando o último dia do mês. Ou desculpa, hoje a gente está começando o último dia, o último mês, primeiro dia do último mês. Pronto, gente, meu cérebro deu uma travada aqui. A gente está começando o primeiro dia do último mês do ano. E como o primeiro dia do último mês, eu tenho 31 dias. E eu agora me veio isso. Alguns anos eu faço isso. Eu faço vision board, que eu aprendi com uma pastora da Bethel, que é a pastora Gisá. Desde 2020 eu faço vision board, que é um quadro dos sonhos. E vamos sonhar com o Senhor. E eu pensei, vamos fazer um dia, vou combinar um dia para a gente fazer isso juntas. Vou mostrar para vocês um pouco como é que eu faço, o que que eu aprendi para a gente fazer isso juntas. Perguntar ao Senhor, ainda dentro desse ano de 2025, Senhor.
O que é que o Senhor deseja para o meu 2026? Nós vamos perseguir isso. Eu não vou perseguir o que o mundo está dizendo que vai ser bom para 2026. Nós vamos perseguir aquilo que é plano do Senhor para o nosso 2026. O mundo está dizendo que 2026 vai ser uma porcaria? O meu não. O mundo está dizendo que 2026 já era? O meu não. O seu não. Porque o Senhor tem planos de paz e não de mal. Planos de paz e não de mal. Grande tribulação, problema, tribulação. A gente sabe que o mundo tem isso. Mas eu tenho Cristo. E tem uma frase que uns anos atrás, quando eu era, sei lá, uns 10 anos atrás, eu era de uma igreja no Rio, que agora chama outro nome. Antes era a Igreja Lagoinha de Niterói, agora é Novos Começos de Niterói. E o pastor Felipe Valadão, ele falava, ele usou essa frase, eu falei, uau, isso é incrível. Eu não sei se essa frase é dele, mas ele que falava isso. Se o mundo está em crise, eu estou em Cristo. O mundo está em crise, eu estou em Cristo. E o meu papel é trazer Cristo para a crise, não crise para Cristo. Eu vou trazer Cristo para a crise. Então, o mundo está em crise, eu vou ser resposta para o mundo também. Mas para eu ser resposta para o mundo, eu preciso me aprumar. Eu preciso me alinhar com o que o céu quer que eu esteja aprumada, alinhada para o meu 2026. A visão do reino não é o meu 2026. Como reino, como eu vou me posicionar em 2026 para o reino, no reino. A minha visão não é individual. No reino, eu não penso só na minha vida, nas minhas coisas. Eu penso em ser resposta para esse mundo. E como que eu vou ser resposta para esse mundo sangrando? Não tem como, gente. Não tem como. A gente consegue até ser resposta sangrando por um tempinho. Mas daqui a pouco começa a ficar tão pesado e a gente começa a sangrar mais. Imagina uma pessoa que está sangrando, sangrando literalmente. Se ela vai ajudar alguém, ela pega alguém no colo, ela vai ajudar, fazer alguma coisa. Tá fazendo força ali e daqui a pouco vai começar a sangrar mais. Então é assim, a gente precisa se curar. E em nome de Jesus, nós estamos saindo hoje aqui. Ana, pronto, o meu 2026 está todo resolvido. Não. Nós estamos saindo daqui com uma decisão, uma escolha. Eu escolhi. O meu 2026 vai ser diferente. Você escolheu também? O meu 2026 vai ser diferente. Eu me recuso a continuar vivendo essa paralisação. A minha vida não vai mais ser paralisada pelos planos do inferno. Eu vou parar os planos do inferno, porque eu vou me levantar como resposta para esse mundo. Eu me levanto como resposta na minha casa, na minha família, no meu bairro, no meu trabalho, na faculdade, no meu curso. E para isso eu preciso decidir. É isso que eu li aqui logo no início, em Gênesis 4. Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera. Ele deseja destruí-lo, mas está na sua e na minha mão o poder de dominá-lo. Gente, não era só com Caim, não. O pecado está na nossa porta, ele continua. Eu não abro a porta para o pecado. Eu escolho não abrir a porta para o pecado. Ana, não, mas eu não estou pecando. Não, como assim? Você não está pecando, você já é a quarta pessoa da Trindade e você já pode subir. Tá pronta para subir, se você não está pecando. Todos nós, né? A gente está se aperfeiçoando dia a dia, mas todos nós erramos. Mas o que eu quero dizer é, eu não vou abrir a porta, eu não vou escolher pecar. Eu escolho o certo e não o prático. Eu escolho o certo, o justo e não o mais fácil. Eu escolho o que Deus quer e não o que dá menos trabalho. Chega de escolher o que dá menos trabalho. Eu não vou escolher o que dá menos trabalho.
Dá tanto trabalho mexer nessas minhas dores, Ana, se você soubesse. Eu tô toda perebenta, desde a minha infância eu tenho pereba, Ana. Eu também. Eu também. Desde a minha infância eu carrego pereba desde a infância. Mas eu escolhi, no momento da minha vida, chega. Chega. Eu não vou mais ficar carregando isso. Eu não vou mais ser uma filha ruim, uma amiga ruim. Eu não vou ser mais ser uma serva ruim, uma profissional ruim, porque eu continuo sangrando. E eu escolhi gastar minha energia, economizar minha energia, economizar o meu tempo e não me curar. Chega disso. Essa não é a economia do reino. Você já parou para pensar que o reino é todo de ponta cabeça? É de ponta cabeça. A gente perde para ganhar. Em nome de Jesus, hoje a gente está perdendo para ganhar. Estamos perdendo dores. Hoje. Estamos perdendo uma mentalidade de escassez. Estamos perdendo uma mentalidade de preguiça, de economia de energia. Eu não vou economizar minha energia para que eu fique depois tendo tempo para fazer qualquer coisa. Se Deus quer que eu me cure hoje, e em relação a isso aqui, eu vou dedicar, eu vou investir tempo nisso aqui. Ana, e como é que eu vou saber isso? Se aproxime da sabedoria. Se aproxime do alto, se aproxime dos pensamentos do alto, se aproxime do rei, se aproxime do reino. Pergunte ao Espírito Santo hoje, Espírito Santo, o que que é que eu preciso me curar para não sangrar mais em cima das pessoas? Eu quero ser uma filha melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor. Eu quero ser uma serva melhor. Olha, não é que eu sei de tudo, não, mas eu vou dizer para você. Tá longe disso. Quando eu sei que eu sei, quando eu penso que eu sei, é aí que eu vejo que nada sei, como diz. Agora eu esqueci quem disse isso. Mas enfim, quando todas as vezes que eu acho que eu tô chegando, ai, pronto, agora tá tudo certo. Aí que a gente vai vendo que tem mais coisa para curar, né? Isso não quer dizer que você vai ficar se curando a vida toda e aí você não pode fazer nada por ninguém. Não, não é isso. Mas existem dores que estão te impedindo de curar outras pessoas, de ser resposta para outras pessoas, de ser uma filha melhor para Deus. Uma filha melhor para os seus pais, uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma funcionária melhor, uma empresária melhor, porque você está a ferida, a rejeição, o abandono, a traição, a comparação, tudo isso gastam muito dentro de você, gasta muito dentro de você. E você tá com isso cheio dentro de você. E quando você transborda o quê? A sua dor. Você não transborda Deus, você transborda a sua dor. Então chega. Deus, a gente não aceita mais isso. A gente não faz parceria com o conformismo. A gente não se conforma. Eu não me conformo em viver a mesma vida. Eu não me conformo em entrar ano e sair ano e as coisas não mudarem. Eu escolho me levantar. Eu escolho me curar. Eu escolho abandonar a preguiça, abandonar a vergonha, abandonar o medo. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Senhor, por essas filhas corajosas que permaneceram ouvindo isso aqui. Que eu sei que não é fácil. A vontade é que a gente sair. Elas permaneceram ouvindo, recebendo. Pai, eu te peço que essas sementes, elas cresçam, que o Senhor regue essas sementes. A tua palavra diz, Pai, que teu eu querer e o efetuar. Então, até a fé que nós temos, então, até o nosso querer mudar, o Senhor pode nos ajudar a aumentar, a querer mudar.
Pai, então, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, nos ajuda. Nós não queremos mais caminhar em vitimismo. Nós não somos vítimas do que nos aconteceu. Nós escolhemos caminhar nos levantando todos os dias e decidindo não abrir porta para nenhuma brecha do inimigo. Não abrir a porta para nenhuma tentativa, nenhuma artimanha do inimigo de nos derrubar, de nos paralisar, de nos envergonhar. Nós dizemos não para isso. E nós dizemos sim e amém para a mudança. Sim e amém para a mudança de mentalidade. Sim e amém para a mudança de comportamento. Sim e amém para os tratamentos do alto, para o remédio do alto, que é o Senhor. Não existe outro remédio senão o Senhor. Se a gente está encontrando outro remédio que não é o Senhor, tem alguma coisa errada. Porque Ele é a resposta para todos os nossos problemas. Pai, então, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor está nos dando hoje essa oportunidade de ouvirmos sobre essa mudança. Nós temos 31 dias para entrar no novo ano, que a gente sabe que só existe nesse calendário aqui, mas para o Senhor o calendário é diferente. Mas dentro da nossa cultura, dentro da nossa mente, nós estamos entrando num novo ano. Dentro do que acontece hoje, no natural, a gente vai entrar em um outro ano. E nós vamos entrar diferente. Nós vamos viver diferente. Nós escolhemos caminhar diferente. Em nome de Jesus. Nós não fazemos mais parceria com a preguiça, com o conformismo, com o relaxamento. Nós não fazemos parceria com a vergonha, com o medo. Nós fazemos parceria com o céu. E nós, como filhas, embaixadoras do Rei nessa terra, nós escolhemos nos levantar para curar aquilo que há em nós ainda doendo. E nós queremos curar outras mulheres, curar os nossos filhos, maridos, amigas, amigos, igrejas, alunos, funcionários, colegas de trabalho. Eu vou ser resposta do céu, onde eu estiver, como uma mulher curada, como uma mulher que transborda Deus e não transborda dor, transborda Deus. Eu transbordo Deus. Não mais transbordo dor. Eu transbordo Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.